Um mito persistente circula nas discussões de política externa, sabe? Ele sugere que os Estados Unidos poderiam neutralizar as ambições nucleares do Irã com um único e decisivo ataque às instalações perto de Isfahan. Essa narrativa prevê bombardeiros furtivos e mísseis de precisão, desferindo um golpe fatal na chamada fortaleza nuclear, e então retornando para casa antes que o mundo perceba plenamente o que aconteceu. A ideia é limpa, rápida e cirurgicamente eficaz. Ela apela ao desejo de soluções simples para problemas geopolíticos complexos. Tal cenário rende uma manchete atraente e um poderoso argumento político. Este ensaio desconstruirá esse mito. A realidade é muito mais intrincada, repleta de complexidades técnicas, geográficas e políticas que tornam uma operação rápida e limpa extremamente difícil, se não impossível. Adotaremos mito versus fato para explorar a verdadeira natureza do desafio. Um ataque direto à infraestrutura nuclear de Isfahan seria uma aposta monumental repleta de riscos que se estendem muito além do campo de batalha. Envolveria confrontar defesas físicas e uma teia de consequências imprevisíveis que poderiam desestabilizar uma região inteira e reverberar globalmente por anos. A simplicidade do mito desmorona. O cerne do mito: superestimação das capacidades ofensivas e subestimação da resiliência defensiva e da profundidade estratégica. Ele imagina um alvo estático, concentrado e vulnerável. Os fatos pintam um quadro diferente. O programa nuclear do Irã não é um único edifício nem uma única instalação. É uma rede dispersa, endurecida e deliberadamente obscurecida. Entender por que Isfahan não pode ser facilmente destruída exige ir além do poder teórico do armamento e entrar nas realidades práticas da guerra moderna, onde a inteligência é imperfeita, os alvos estão escondidos e cada ação tem uma reação igual e oposta no cenário mundial. Nosso exame não será uma contagem de bombas versus bunkers, será uma análise abrangente da equação estratégica. Isfahan não é meramente uma cidade. É um centro crítico no coração do Irã, um cruzamento de cultura, indústria e ambição estratégica. Sua importância histórica como antiga capital do Império Persa é hoje igualada por seu papel moderno como centro de desenvolvimento militar e tecnológico. A cidade e sua província circundante abrigam uma densa rede de infraestrutura vital para o aparato de segurança da nação. Isso inclui bases militares convencionais, centros de pesquisa avançada e, mais notavelmente, componentes-chave de seu controverso programa nuclear. O Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan é um dos locais mais proeminentes, responsável pela conversão de minério de urânio no gás necessário para o enriquecimento, uma etapa fundamental no ciclo do combustível nuclear. A importância estratégica de Isfahan não pode ser exagerada. Sua localização central, longe das fronteiras do Irã, oferece uma defesa natural contra invasões terrestres e complica as rotas de ataque aéreo para qualquer adversário. A infraestrutura de apoio ao programa nuclear não está consolidada em um único local vulnerável. Em vez disso, ela está deliberadamente dispersa por uma ampla área. Algumas instalações são complexos industriais visíveis, zumbindo com atividade ostensiva. Outras são habilmente camufladas para se misturar à paisagem circundante ou à infraestrutura civil. Essa dispersão força qualquer potencial atacante a identificar e atingir múltiplos locais, aumentando dramaticamente a escala e a complexidade de uma potencial operação militar. Essa estratégia deliberada de distribuição e ocultação é o que dá origem ao termo fortaleza. A fortaleza não é um único castelo com paredes altas, mas uma rede distribuída projetada para a resiliência. Se um nó é danificado ou destruído, outros podem potencialmente continuar a funcionar. A rede inclui não apenas as principais instalações de conversão, mas também inúmeras oficinas menores, laboratórios e depósitos espalhados pela região.
Essa estrutura é uma resposta direta às lições aprendidas com a observação de ataques militares passados a programas nucleares em outros lugares, como o ataque de Israel em 1981 ao reator Osirak do Iraque, que visou um único ponto vulnerável. O exército dos Estados Unidos possui um arsenal de poder e sofisticação de tirar o fôlego. Suas capacidades parecem, no papel, mais do que suficientes para qualquer alvo. O inventário inclui aeronaves furtivas de quinta geração F-22, Raptor F-35, Lightning II, projetadas para penetrar redes avançadas de defesa aérea sem serem detectadas. Possui bombardeiros furtivos B-2 Spirit, de longo alcance capazes de transportar cargas massivas por distâncias intercontinentais. Além disso, seu estoque de munições guiadas de precisão inclui mísseis de cruzeiro lançados de navios, mísseis de cruzeiro lançados de submarinos penetradores, de munição massiva, bombas bunker busting, projetadas especificamente para destruir alvos profundamente enterrados e endurecidos. Em teoria, essa combinação de furtividade, alcance e poder de fogo deveria tornar qualquer alvo, em qualquer lugar, vulnerável. No entanto, a capacidade teórica dessas armas esbarra em uma série de obstáculos práticos e técnicos assustadores quando aplicadas ao cenário de Isfahan. O primeiro grande obstáculo é penetrar o espaço aéreo iraniano. Embora a tecnologia furtiva forneça uma vantagem significativa, não é um manto de invisibilidade absoluta. O Irã investiu pesadamente na atualização de seus sistemas de defesa aérea, adquirindo e desenvolvendo radares avançados, baterias de mísseis terra-ar. Esses sistemas criam zonas de engajamento sobrepostas que testariam até as aeronaves mais avançadas. Um ataque em larga escala exigiria uma operação de apoio massiva para suprimir essas defesas. Guerra eletrônica, drones de isca, mísseis anti-radar transformando um ataque cirúrgico em uma grande campanha aérea. Mesmo que as aeronaves atacantes atinjam seus alvos, o problema de destruí-los permanece. Muitas das instalações nucleares mais sensíveis do Irã não estão localizadas em edifícios convencionais, mas estão enterradas profundamente no subsolo, protegidas por muitos metros de rocha concreto reforçado. Embora o MOP de 30 mil libras seja uma arma formidável, sua eficácia tem limites. Sua capacidade de penetração depende da geologia do local e do ângulo preciso de impacto. Atingir um alvo profundamente enterrado com a precisão exigida é excepcionalmente difícil. Um pequeno erro de cálculo pode resultar na detonação da bomba muito superficialmente, deixando a instalação principal intacta. Destruir com sucesso tal alvo pode exigir múltiplos acertos perfeitamente posicionados, um feito estatisticamente improvável em condições de combate. Finalmente, o desafio é agravado pelo problema da inteligência. Para ser eficaz, um ataque requer conhecimento preciso e em tempo real do que atingir. Os Estados Unidos devem saber a localização exata do equipamento crítico dentro de um complexo enterrado. Devem saber que a instalação está operacional e não é uma isca. Devem saber que materiais sensíveis não foram recentemente movidos para um local alternativo e não revelado. O Irã se envolve em constante engano e ocultação para frustrar tal coleta de inteligência. Sem inteligência perfeita e acionável, uma mercadoria que é extremamente rara no mundo real, até as bombas mais poderosas são apenas fogos de artifício caros, potencialmente atingindo túneis vazios, enquanto o programa real continua ileso em outro lugar. Seção 4. A fortaleza sob as areias. Defesas físicas do Irã. Pausa. O Irã aprendeu com a história de ataques militares a programas nucleares e projetou suas instalações para a sobrevivência. A principal estratégia defensiva é simples, mas, sabe, profundamente eficaz: ir fundo. Instalações-chave são construídas em complexos subterrâneos maciços. A usina de enriquecimento de combustível de Fordow, por exemplo, é construída na encosta de uma montanha.
enterrada sob estimados 80 metros de rocha e solo. Essa blindagem física representa um desafio monumental para munições convencionais e especializadas. As camadas de terra e concreto reforçado são projetadas para absorver e dissipar a energia de uma explosão. Além da profundidade, o Irã emprega uma estratégia de redundância e dispersão. Componentes são fabricados em um local, montados em outro e operados em outro ainda. Essa descentralização significa que não há um único ponto de falha. Um atacante precisaria atingir dezenas de alvos simultaneamente em uma ampla área geográfica. Isso multiplica a complexidade e o risco, exigindo força massiva e coordenação impecável. Tudo isso enquanto enfrenta defesas aéreas ativas. E a constante ameaça de contra-ataque. Camuflagem e engano também são partes integrantes da postura defensiva do Irã. Instalações se assemelham a locais industriais ou ficam perto de áreas civis. O Irã constrói locais de isca e move equipamentos entre locais declarados e não declarados. Esse jogo de conchas confunde agências de inteligência e cria incerteza. Um atacante pode gastar recursos atingindo uma farsa, enquanto o trabalho real continua em outra instalação secreta. Essas defesas criam coletivamente uma fortaleza formidável e resiliente por design. Locais endurecidos e profundamente enterrados. Uma rede dispersa e redundante. Medidas ativas de ocultação. Isso força um adversário a contemplar uma campanha sustentada e sangrenta, sem garantia de sucesso. Seção 5. O efeito dominó. Danos colaterais e consequências políticas. Um ataque militar às instalações nucleares de Isfahan, por mais preciso que seja, acarretaria um imenso risco de danos colaterais catastróficos. Muitos desses locais estão próximos a áreas povoadas e mesmo um ataque perfeitamente direcionado poderia resultar em vítimas civis, ondas de choque, detritos, explosões secundárias. Mais alarmante é o potencial de desastre ambiental. A destruição poderia liberar materiais tóxicos e radioativos na atmosfera e nas águas subterrâneas. Isso criaria uma crise de saúde pública para o povo iraniano e poderia ter consequências ambientais que ultrapassariam fronteiras, criando uma emergência humanitária regional. As consequências políticas seriam imediatas e severas. Um ataque unilateral dos Emirados ao Irã seria visto como um ato de agressão, gerando ampla condenação internacional, até de aliados tradicionais. Destruiria a frágil estrutura do direito internacional e poderia levar ao isolamento diplomático dos Estados Unidos. Potências regionais como a Rússia e a China quase certamente condenariam a ação e poderiam usar a crise para avançar seus interesses geopolíticos, desestabilizando a ordem global. O ataque provavelmente unificaria a população iraniana. Por trás de seu governo, extinguiria movimentos internos pró-reforma e galvanizaria os linha dura. Além disso, um ataque quase certamente desencadearia um conflito militar mais amplo. O Irã tem uma política de retaliação vigorosa contra qualquer ataque em seu território, e sua resposta não se limitaria a um único teatro. O Irã poderia lançar ataques de mísseis contra bases militares dos Ismailitas em todo o Oriente Médio. Poderia atacar Israel ou a Arábia Saudita. Poderia ativar sua rede de forças proxy. Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque, milícias na Síria. Essa retaliação em múltiplas frentes transformaria um ataque limitado em uma guerra vasta e imprevisível, na qual os Estados Unidos seriam arrastados. Talvez o risco mais perigoso seja a grave interrupção da economia global. O Irã detém um ponto de estrangulamento estratégico no Estreito de Hormuz. Por ali passa uma parcela significativa do suprimento mundial de petróleo. Em resposta, o Irã poderia tentar minar o estreito ou usar mísseis antinávio contra petroleiros. Isso faria os preços globais do petróleo dispararem, mergulhando a economia mundial em uma profunda recessão. As consequências políticas, militares e econômicas combinadas
criam uma cascata de riscos, um poderoso impedimento que força qualquer líder a concluir que os custos superam os benefícios incertos. Envolve o desenvolvimento e a implantação de softwares maliciosos sofisticados, projetados para infiltrar e interromper sistemas de controle industrial em instalações nucleares. O exemplo mais famoso é o Worm Stuxnet, descoberto em 2010. Amplamente considerado um projeto conjunto EU-Israel. O Stuxnet sabotou com sucesso as centrífugas iranianas. Manipulou sutilmente suas velocidades de rotação. Causou danos físicos enquanto parecia uma falha mecânica. Atrasou o programa sem disparar um único tiro. Ações secretas e sabotagem são outro pilar dessa guerra nas sombras. Agências de inteligência podem recrutar agentes dentro do Irã para fornecer informações, ou para realizar sabotagem física contra a cadeia de suprimentos nuclear. Contaminação de materiais, organização de acidentes em instalações-chave, incêndios misteriosos em fábricas e depósitos, explosões misteriosas em locais industriais e militares. Essas ações acarretam riscos significativos e podem ser negadas se falharem. Ainda assim, oferecem uma maneira de degradar o programa por dentro, criando problemas técnicos persistentes e semeando paranoia dentro do establishment de segurança iraniano. As sanções econômicas são a ferramenta mais visível e amplamente utilizada, projetadas para sufocar financeiramente o regime e restringir seu acesso ao sistema financeiro global. Limitam a capacidade de importar tecnologias de uso duplo necessárias aos programas nucleares e de mísseis. Sanções às exportações de petróleo do Irã. Sanções ao setor bancário. Sanções às principais indústrias. Tudo para criar pressão econômica suficiente para forçar Teherã à mesa de negociações. A eficácia das sanções é objeto de debate. Elas infligem dor real à economia e à população. Mas não, por si só, interromperam o programa nuclear completamente. Finalmente, a diplomacia continua sendo uma alternativa crucial, embora muitas vezes frustrante. Negociações multilaterais, como o JCPOA de 2015, oferecem um caminho para limitar verificavelmente as atividades nucleares em troca do alívio das sanções. Acordos diplomáticos são complexos e vulneráveis a mudanças políticas. Ainda representam a única alternativa que oferece uma resolução sustentável, de longo prazo e pacífica. Ataques cibernéticos, sabotagem, sanções, diplomacia. Seção 7. Conclusão. Desconstruindo o mito da indestrutibilidade da vitória fácil. Em conclusão, o mito popular que os Estados Unidos podem facilmente destruir a fortaleza nuclear do Irã, em Isfahan, com um ataque rápido e cirúrgico, é uma simplificação perigosa. A realidade, como exploramos, é uma tapeçaria muito mais complexa de desafios interligados. O fato se separa do mito quando reconhecemos as formidáveis defesas físicas que o Irã construiu. Instalações profundamente enterradas, dispersas, projetadas para sobreviver a um ataque. O mito ignora as limitações técnicas das bombas mais avançadas para destruir bunkers e a imensa dificuldade de adquirir a inteligência perfeita em tempo real necessária para o sucesso do ataque. Uma operação militar não seria uma única incursão, mas uma grande campanha para suprimir defesas aéreas sofisticadas. Além disso, o mito ignora as consequências catastróficas e imprevisíveis. Alta probabilidade de danos colaterais severos, desastre ambiental regional, crise humanitária, consequências políticas imensas, condenação internacional, isolamento dos Estados Unidos, eclosão de uma guerra regional mais ampla. A capacidade de retaliação do Irã, por meio de ataques diretos de mísseis, guerra por procuração. Interrupção do fornecimento global de petróleo via Estreito de Hormuz, um ataque limitado, poderia rapidamente se transformar em um conflito global devastador com profundas repercussões econômicas. Existem alternativas não militares que sublinham a crueza do mito. Guerra nas sombras. Ataques cibernéticos, Stuxnet, sabotagem secreta, sanções econômicas paralisantes demonstrou uma capacidade de atrasar e degradar o programa do Irã,
sem os riscos de uma guerra aberta. A diplomacia, apesar de seus desafios e contratempos, continua sendo a única via que oferece uma solução verificável e sustentável. Essas ferramentas, embora imperfeitas, fornecem uma abordagem mais matizada e estratégica para gerenciar a ameaça, reconhecendo que o problema não pode ser resolvido com uma única bomba. Em última análise, a verdade reside entre dois extremos. Isfahan não é uma fortaleza indestrutível, mas também não é um alvo frágil que pode ser eliminado em uma única noite. Uma campanha militar determinada e sustentada poderia infligir danos significativos, mas não poderia garantir a destruição completa do programa e viria a um custo estratégico inaceitável. O mito de uma vitória fácil é apenas isso, um mito. Os fatos exigem uma avaliação mais sóbria, reconhecendo que o desafio imposto pelas ambições nucleares do Irã é um problema estratégico de longo prazo que requer uma estratégia paciente e multifacetada, combinando pressão com tensão e uma busca persistente por uma saída diplomática. Não há soluções simples.